Legal, beleza aí galera, professor Matheus, professor de História do Brasil, e hoje então nós vamos fazer aquela super revisão, né, aquele intensivão para você que está aí se preparando para o Enem 2019, legal? Então vamos deixar aí você afiado para as provas que vão já começar lá, já em breve, né? Então já está chegando aí o momento. Então é o seguinte galera, então a revisão hoje de História do Brasil. Então, História do Brasil, só para a gente lembrar, o que é básico pensando no Enem aí? Sempre é muito importante você pensar de forma temática, de forma contextualizada, né? Nunca perder de foco a ideia do quê? De onde está acontecendo, quando isso está acontecendo, ou seja, né, você ter uma linha do tempo. Tá? Então também se localizar, né, em termos geográficos. Então, nesse determinado período histórico, o que é que está acontecendo, vamos supor, na Ásia, na Europa, aqui na América. Então, saber se localizar temporalmente e geograficamente, ok? E aí, em História do Brasil aqui, nós dividimos em 3 partes. Então, são as 3 grandes partes da história, que seria período colonial, período do Império e a última que é o período republicano. E aí então na aula aqui que nós vamos gravar agora, nessa primeira parte da nossa super revisão, vamos falar do período colonial, beleza? Vem comigo aqui então, ó. Então, período colonial. Já que eu falei para vocês da importância da questão da localização, né, em termos temporais, então o período colonial nós colocamos, vai do século XVI, ou seja, quando ocorre o descobrimento do Brasil com o grande Pedro Álvares Cabral lá em 1500, até o século XIX. Até quando, Matheus? Aí a gente pode dizer que o período colonial ele vai até a independência do Brasil. Mas, Matheus, a gente costuma dizer que o período joanino não é colonial. De fato, as características coloniais elas desaparecem nesse período, mas o Brasil ainda continua atrelado a Portugal. Então a gente coloca tudo no mesmo bojo para facilitar aqui a divisão para vocês, ok? Então, o que é importante pensando no Enem, que é bastante cobrado aqui do período colonial? Então, se falar de colônia, nós estamos falando de colonização. Falando de colonização, nós estamos falando de exploração, nós estamos falando de povoamento. Tá? Então, o período colonial é quando ocorreu o processo de exploração econômica e também de povoamento. E aí, então, o que a gente tem que lembrar? Tem que lembrar o seguinte, que nesse processo de colonização, nós vamos ver a orientação, que vai ser uma orientação mercantilista. Então, a colonização do Brasil, isso cai sempre nas provas, ela vai ser feita sob a orientação do mercantilismo. Tá? Então, visando lucro. Por isso que o Brasil é uma colônia de exploração dos portugueses. Outra coisa importante aqui, além do mercantilismo, nós temos a exploração do Brasil sendo feita através do monopólio, que é uma característica do mercantilismo. Quando eles implementam aqui no Brasil o tal do pacto colonial, ou aquilo que pode aparecer na sua prova dizendo assim, exclusivismo metropolitano, beleza? Então nós temos a colonização sendo orientada dentro dos princípios mercantilistas e as relações entre Portugal e o Brasil davam-se através do pacto colonial, ou seja, através do monopólio. Beleza? Muito bem. Então, essa é a primeira ideia que vocês têm de ter. Dentro desse contexto, então, de exploração, de colonização do Brasil, qual vai ser, então, a primeira grande atividade dos portugueses? Muito bem. A primeira atividade dos portugueses vai ser a produção de açúcar. Mas aí a gente pode dar uma dicasinha antes, né? Antes da exploração portuguesa açucareira, nós temos aqui, ó, uma primeira atividade comercial, até coloquei ali, ó, primeiro para vocês, a primeira atividade comercial dos portugueses aqui no Brasil vai ser o ciclo do pau-brasil, não é assim? Então o ciclo do pau-brasil sempre aparece numa prova do Enem aí, não aparece, Matheus? Aparece, nós já fizemos aí algumas questões do Enem das últimas 3 provas, nós vimos que sempre aparece, principalmente dizendo o seguinte, nesse período inicial aqui, né, da exploração do Brasil, os portugueses, eles exploraram a mão de obra indígena. Então, os primeiros contatos dos portugueses com os índios,
tá? Vai se dar durante esse período de exploração do pau-brasil. E a exploração da mão de obra indígena não foi feita através da escravidão, mas sim através de uma troca, daquela coisa que os índios recebiam lá, presentinhos dos portugueses, em troca de espelhos, facas, talheres, eles trabalhavam para os portugueses. Essa relação nós chamamos de escambo, né? Então, a mão de obra indígena, ela vai ser explorada aqui, né, durante o ciclo do pau-brasil, né, que é o período em que nós temos aqui a adoção do sistema de escambo. Então, nesse período, ainda não houve a introdução da escravidão. Ok? Fala, Matheus, mas eu queria saber mais ou menos aí durante quanto tempo isso aqui durou. Isso aqui, ó, fazendo uma observação para vocês, ele ocorre num período que nós chamamos de pré-colonial. Tá? Período pré-colonial, Matheus, sim. Período pré-colonial ele vai de 1500 até 1530. Então, nesse período, a gente diz aqui, ó, foi o período em que não houve povoamento. Então, basicamente, a única atividade dos portugueses aqui foi relativo a quê? Foi relativo à exploração do pau-brasil. Mas não esqueça, já foram estabelecidos os primeiros contatos com os nativos. Contatos esses que foram amistosos. Foram realizados onde, Matheus? No litoral brasileiro, ok? Vem comigo aqui. Então, continuando. É aí, então, a partir de 1530, que os portugueses, eles decidem iniciar o processo de colonização. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a segunda atividade dos portugueses vai ser a produção. Aqui eles começam a produzir. Já não é uma atividade extrativista, cortar e levar. Aqui eles vão começar a produzir. Então, nós temos a produção do açúcar, tá? E aí essa produção do açúcar, ela foi optada pelos portugueses, por quê? Porque lá atrás, não precisa voltar não, mas lá atrás nós estávamos falando do quê? Mercantilismo. O açúcar era um produto que dava muito lucro aos portugueses, era um produto de boa aceitação lá na Europa, ok? Então por isso nós vamos ver aqui os portugueses optando pelo açúcar, né? Produto que se encaixa no perfil mercantilista. Como que vai ser organizada a produção açucareira? Ela vai estar concentrada na região Nordeste. Por que na região Nordeste? Porque na região Nordeste nós tínhamos, Matheus, não tem mais? Não, nós temos clima e solo favorável. Onde? No litoral do Nordeste, hein? Não é em todo o Nordeste, porque o sertão é seco, tá? Então, a produção vai ser na região Nordeste. Onde nós vamos ter a produção, Matheus? Nós vamos ter a produção nos engenhos. Então, é nos engenhos que nós vamos ver o açúcar sendo produzido. Então, o engenho é uma unidade de produção. E como que vai ser produzido esse açúcar? Dentro de um modelo implementado pelos portugueses, que nós chamamos de sistema de plantation. E aí, o que significa o sistema de plantation, que costuma cair na prova? Ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado pela monocultura. Então, eles só produziam açúcar aqui no Brasil. Então, a monocultura é uma característica. Outra característica aqui, Matheus, é um produto voltado para exportação. Só vamos produzir aquilo que pode ser comercializado na Europa. Terceiro aqui, ó, vamos fazer uso, aí sim, ó, por conta do açúcar, ó, a escravidão é outro tema que cai bastante. Por conta do açúcar, nós temos a adoção da mão de obra escrava. Então, a escravidão africana, ela vai ser introduzida aqui no Brasil pelos portugueses para atender às necessidades mercantilistas. Então, a escravidão africana e indígena. Porém, não esqueçam, a exploração da mão de obra africana foi predominante, a indígena em menor número. Por quê? Porque os índios eram protegidos pelos jesuítas. Por que a opção pelo tráfico pela mão de obra africana? Porque o tráfico de escravos era mais lucrativo, tá? Tem outros fatorzinhos, mas em síntese, né, para lembrar vocês da importância que se cobra no Enem, é isso. O tráfico se insere no contexto mercantilista. Os índios não se inseriam, tá? Então, esse seria um dos principais motivos. E para finalizar aqui o que é o sistema de plantation, a produção em grande propriedade, ou seja, latifundiário, ok? Então, isso aqui é o que caracteriza, né, a produção de açúcar aqui no Brasil, tá? Para eu finalizar aqui, eu acho que eu vou puxar aqui para o outro lado, galera, vem comigo aqui então.
Então, para a gente puxar aqui do outro lado, nós podemos falar, fazer uma divisão aqui, nós podemos dizer que a produção de açúcar aqui no Brasil, ele contribuiu para o povoamento, mas não é só para povoar, só para ocupar a região Nordeste, mas ele contribuiu também para que formasse o povo brasileiro. Então a formação, né, do povo brasileiro, da cultura brasileira, ele começa a ocorrer dentro dos engenhos. É lá que começa a ocorrer essa interação entre o português, entre o africano e o indígena. E aí surge aquilo que nós chamamos de sociedade patriarcal, tá? A sociedade patriarcal, também conhecida como sociedade açucareira. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, sociedade açucareira entre parênteses, para vocês se lembrarem. Então, é uma sociedade que se forma no Nordeste, é uma sociedade que se forma nos engenhos, e é uma sociedade patriarcal. Por que é uma sociedade patriarcal? Porque o poder estava nas mãos de quem? O poder estava nas mãos do pai. Quem é esse grande pai, o homem todo-poderoso, o homem rico, o homem que, mesmo sem ter cargos políticos administrativos, tinha grande influência? O senhor de engenho. Então, por conta do senhor de engenho, que é a figura de maior destaque aqui dentro desse contexto, tá certo? Bom, aí então nós falamos, qual a outra característica dessa sociedade patriarcal? Então, é uma sociedade ruralizada. Nós não tínhamos muitos centros urbanos aqui no Brasil nesse período. É uma sociedade marcada pela forte presença da religião, principalmente do catolicismo, que marca essa sociedade, tanto que em termos de literatura, sabe o que vocês veem? Vocês estudam barroco, né? Então, o barroco nós temos aí como grande expressão o padre Antônio Vieira, né? Nós temos aí o Gregório de Matos, principalmente o padre Antônio Vieira ajuda você a lembrar dessa questão da religiosidade aí, beleza? E aí, então, nós temos mais outra característica, sim, é uma sociedade conservadora. E, por último, uma sociedade que é uma sociedade bipolar, ou seja, ela é uma sociedade que basicamente tem duas classes bem definidas. A classe de senhores, ou seja, senhor de engenho e sua família, e escravos. Nós, pelo fato de não termos aqui uma sociedade urbanizada, ela fica bipolarizada entre essas duas classes aqui. Se ela é bipolarizada entre essas duas classes, é uma sociedade praticamente sem mobilidade social, onde essa mobilidade social, ela seria quase impossível, ok? Então, se eu fosse falar aqui para vocês, né, dessa importância do Enem, esse é um tema, né, sociedade, formação do povo brasileiro, que costuma aparecer aí bastante nas provas, tá? Então, isso daí tá valendo aí para nossa revisão, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, agora vem aqui comigo, continuando aqui com a nossa super revisão. O que é que nós temos de importante para lembrar? Já que o tema é período colonial, não esqueça, povoamento e também exploração. Quando foi implementada a indústria açucareira, outras atividades também acabaram se desenvolvendo. São atividades que nós chamamos de atividades complementares. Essas atividades complementares, elas contribuíram para abastecer, né, a colônia de alimento, mas também para expandir o território. Então nós podemos aqui colocar um tema que também aparece, que seria expansão territorial. Então, como ocorreu o processo de ocupação do território para além dos limites? Não entendi, Matheus. Vocês lembram do seguinte? Que o território brasileiro, ele era um território limitado. Vou fazer um desenho aqui, ó, só para vocês visualizarem. Lembra que o território brasileiro era dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Essa era a parte que caberia a Portugal. Aqui do outro lado, pertencia a quem? Pertencia à Espanha. Essa parte pertencia a Portugal. Por quê? Por causa do Tratado de Tordesilhas. Vou fazer uma gambiarrinha aqui, só para a gente visualizar. Então, a expansão territorial são os fatores que contribuíram para que nós tivéssemos ampliação do território brasileiro. Tá? Então, para o território brasileiro, ele mais do que, né, dobrou graças a essa expansão territorial. Agora, quais são os fatores que são legais que vocês se lembrem aí? Então, nós podemos colocar aqui, ó. Primeiro, aparece nas provas? Sim, os bandeirantes. Né? Então, os bandeirantes que eram
os caçadores de índio, eram os que descobriram ouro aqui no Brasil, que exploraram as drogas do sertão. Então, os bandeirantes, a gente pode dizer, o que os bandeirantes fizeram que foi tão importante? Eles vão promover a caça ao índio, né? Os índios que eram caçados pelos bandeirantes com o intuito de serem escravizados, e por isso eles percorreram todo o interior do Brasil. Outra atividade aqui, ó, né? Então, a busca de metais, essa vai ser também outra característica, tanto que quem é que descobre, né, as grandes minas de ouro de Minas Gerais, Matheus? São os bandeirantes. E por último aqui, a gente pode colocar o quê? A gente pode colocar a exploração das drogas do sertão. Mas, Matheus, o que seriam as drogas do sertão? As drogas do sertão são aquelas plantas, aquelas frutas que são características aqui do território brasileiro, que são exploradas principalmente aqui, ó, na região amazônica. Então, por isso, eles contribuíram para ampliar o território brasileiro de uma forma bastante significativa. Beleza? Acabou, Matheus? Não, tem uma outra atividade muito importante para a gente continuar aqui. Qual é essa outra atividade, Matheus? A pecuária. Tá? Então, a pecuária também vai ser uma atividade muito importante. Onde vai se desenvolver a pecuária? A pecuária, nós podemos dizer que é uma atividade voltada para o mercado interno. Tá? Então, não era para exportação. Então, mercado interno. Principalmente alimento. O que eles produziam, Matheus? Principalmente o charque. Cara, eu adoro charque. Né? O que é charque, Matheus? Charque é carne seca. Tá? Aquilo que você encontra na feijoada, tá? Aquele que você faz um arroz, aquele arrozinho carreteiro. Tá? Então isso aí é o charque. Beleza? Então aqui, ó, era voltado para o mercado interno. Onde nós vamos ver o desenvolvimento da pecuária? Bom, então a pecuária ela vai se desenvolver em duas regiões. Então nós podemos aqui, ó, ela se desenvolve em duas regiões. Quais seriam essas duas regiões? No sertão do Nordeste, tá? Então ele é responsável pela ocupação do sertão do Nordeste. Ah, agora eu entendi, Matheus. Quer dizer que o açúcar foi responsável pela ocupação do litoral. Já o sertão vai ser ocupado graças à pecuária. Agora, outra região que se não fosse a pecuária, não faria parte do Brasil. Qual, Matheus? A região sul. Então, a produção na região sul do Brasil. Tá? Então, na região sul do Brasil. Principalmente os 3 estados do sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? E aí, graças à pecuária, né, que vai ser voltada principalmente para abastecer de alimento, mas principalmente o desenvolvimento dela, se eu fosse fazer aqui, ó, eu diria para você, vai ser no século XVIII, por conta de quê? Por conta do ciclo do ouro de Minas Gerais. Então, por isso que ela se desenvolve. E aí, para levar essa carne seca, que era produzida aqui da região sul, até essa região mineradora, nós vamos ter aqui o desenvolvimento de uma atividade importante que pode aparecer aí na sua prova, que é o tropeirismo. Tá? Então, o tropeirismo tá aí uma atividade importante, que era o transporte de charque, que vai interligar as regiões sul até as regiões mineradoras, beleza? Então, destaque na expansão territorial para esses 2 elementos aqui, ok? Muito bem, então continuando aqui com a nossa revisão, vamos agora falar de um outro tema importante, que é um divisor de águas na história do período colonial. É um divisor de águas? Sim. Que assunto é esse? Ciclo do ouro. Tá? Então aqui, para a gente já estar quase encerrando a nossa revisão, nós temos o ciclo do ouro. Então, o ciclo do ouro vai ser no século XVIII. Fala, é a mineração, né, Matheus? Porque não foi só ouro, é verdade. Nós também temos aqui a exploração das pedras preciosas que vão ser descobertas no século XVIII. Onde se desenvolve o ciclo do ouro? No interior do Brasil. Então, também contribuiu para a expansão territorial, com toda certeza. Tá? Então, no interior do Brasil, nós temos aqui a descoberta do ouro na Minas Gerais, nós temos no Mato Grosso e também em Goiás. Então, nesses 3 estados, no que hoje são esses 3 estados, nós temos a descoberta das grandes minas de ouro, tá certo? E aí, então, qual vai ser a importância do ciclo do ouro? Eu diria assim, ó, quais seriam as consequências
do ciclo do ouro aqui para o Brasil que pode aparecer na sua prova aí do Enem? Eu diria, primeiro, pode aparecer aí para vocês falando do pacto colonial tornando-se mais rigoroso. Como a coroa portuguesa, ela precisava aumentar a exploração de ouro para pagar as suas contas, para evitar o contrabando, ela torna o pacto colonial mais rigoroso, principalmente com a criação de vários tributos e principalmente por conta da derrama, que era a cobrança violenta dos impostos quando eles não eram pagos, tá certo? Outra coisa importante aqui, ó, o deslocamento econômico. Se até o século XVII a principal região econômica do Brasil era a região Nordeste, agora passa a ser o quê? Passa a ser a região Sudeste. Então, deslocamento econômico do Nordeste. Opa, querendo pular palavras aqui, ó. Então, do Nordeste para a região Sudeste. Então, o ciclo do ouro, ele vai promover essas modificações. E para a gente encerrar aqui essa brincadeira das consequências, nós temos a formação de uma sociedade que quebra um pouco com aqueles elementos existentes na sociedade que eu expliquei ali atrás para vocês, que é a sociedade açucareira. Então, o surgimento aqui de uma sociedade diferenciada, que é a sociedade das minas. Isso pode aparecer na sua prova. Então, a sociedade das minas, que é uma sociedade diferente, por quê? Se a sociedade açucareira, ela é uma sociedade ruralizada, essa sociedade, ó, é urbanizada. Por quê? Porque por conta do ciclo do ouro, surgem diversos núcleos urbanos na região mineradora. Lembra das cidades históricas das Minas Gerais? Mariana, Ouro Preto, Vila Rica, essas cidades, então, são exemplos desse processo de urbanização. Outra coisa, nós vamos ter aqui, ó, uma maior mobilidade social, tá? Então, uma maior mobilidade social, sim. Por quê? Porque a vida urbana, ela possibilita uma dinâmica diferenciada, né? Então surgem, né, novas classes sociais. Se lá na sociedade açucareira nós não tínhamos uma classe média, aqui surge uma classe média. E essa classe média, então, ela tem o quê? Mobilidade. Por isso, é uma sociedade com maior mobilidade social. E aqui, ó, uma sociedade onde nós vamos ver, a forte influência iluminista. Tá? Então, pelo fato de ser uma sociedade mais dinâmica, ela também contribuiu para que as ideias iluministas, que estavam ganhando força no século XVIII, se disseminassem pelo Brasil. Ok? Então, isso aqui é a importância do ciclo do ouro. Ele é um divisor de águas. Tanto que, para a gente finalizar a nossa brincadeira aqui, ó, por conta dessa mudança social, sabe o que vai acontecer aqui no Brasil? Tem início a crise do período colonial. No caso, a gente coloca sempre assim, a crise do sistema colonial no Brasil. E aí, então, para a gente encerrar essa nossa primeira parte aqui da revisão, né, que é o período colonial, eu diria, qual vai ser a consequência dessas mudanças? A eclosão das chamadas revoltas coloniais, tá? Então, essas revoltas coloniais nós podemos dividir em duas categorias. Aquelas que não queriam independência, que nós chamamos de revoltas nativistas. Ela pode cair na minha prova? Pode cair. Elas não queriam a independência. Quais seriam elas aqui? As principais. A revolta de Beckman, tá? A revolta de Beckman, que ocorre em 1684, no Maranhão. Qual é a outra? A Guerra dos Emboabas. Onde ocorre a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas ocorre em Minas Gerais. Qual é o outro? A outra, a Guerra dos Mascates. Então, a Guerra dos Mascates ocorre onde? Em Pernambuco. Então, Guerra dos Mascates, Pernambuco. Uma última, Revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos. Então, Revolta de Vila Rica, em Minas Gerais, ou Filipe dos Santos, que foi o líder desse movimento. Então, essa revolta aqui, ela ocorre onde? Ela ocorre em Minas Gerais. Beleza? Então, essas são as revoltas coloniais. Então, é o primeiro momento em que nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma contestação por parte dos colonos da dominação colonial. Então,
eles não tinham a plena consciência colonial, mas já estava começando a se desenvolver. Tanto que isso aqui vai acabar desencadeando, vamos escrever aqui mesmo, ó, as revoltas emancipacionistas, tá? Eu vou sair da tela um pouquinho só pegar um giz diferente aqui, galera, é rapidão. Volta rápido. Então aqui, ó, para não ficar tudo aquela mesma cor. Então olha só, aí nós vamos ter as revoltas emancipacionistas, né? Então é o famoso, quem sabe faz ao vivo, né? Então aqui, ó, emancipacionista, tá lá o Alexandre que tá ali me auxiliando, que não deixa eu mentir. Então, emancipacionista seriam duas revoltas aqui, que eu destacaria. Uma eu acho que cai na sua prova no Enem. Qual, Matheus? Inconfidência Mineira. Então, as emancipacionistas, vamos generalizar aqui para você se lembrar, elas eram separatistas e republicanas. Ambos os movimentos aqui eram separatistas e republicanos. Primeiro movimento, 1789. Qual? Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira é o movimento do Tiradentes. É aquele movimento que nós falamos assim, ó. É um movimento onde, né, a elite, onde uma classe média, onde elementos populares se reúnem para contestar o pacto colonial sob a influência das ideias iluministas. Para quê? Para tentar a separação. Movimento esse que vai ser fracassado. Movimento esse que vai ter um delator, tá na moda falar de delação, né? Teve uma delação premiada e que vai acabar sendo finalizada com a execução daquele que vai se tornar o grande símbolo do quê? Da República aqui no Brasil, que é o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, beleza? E aí qual é o outro movimento? 1798, um movimento chamado Conjuração Baiana. Então eu destacaria esses dois movimentos aqui para vocês. Então só para a gente finalizar, a Conjuração Baiana também é separatista e republicana, só que a diferença é a seguinte, a Inconfidência, ela é elitista. A Conjuração Baiana é um movimento de caráter popular. É o primeiro movimento de caráter popular da história do Brasil. Por que popular, Matheus? Porque pela primeira vez fazia parte dos objetivos dos caras a abolição da escravidão. O direito das pessoas mais pobres poderem participar do processo político, ou seja, igualdade política, e aquilo que é bem radical e característico de movimentos populares, que é reforma agrária. Então, meus queridos, aquilo que eu tenho para lembrar vocês aqui sobre esse período colonial, né, que é um período bastante longo e também bastante cobrado aí na prova do Enem, seria isso. Então, daqui a pouco a gente se encontra para a segunda parte. Beleza?